Boa noite, pessoal. Vamos iniciar daqui a pouco a nossa live. Pessoal já entrando. Oi, Ana, seja bem-vindo. Hoje o tema da nossa live é muito importante, muitas dúvidas, né? A gente tem com a alimentação dos nossos pets e hoje a gente vai ter aqui uma pessoa muito especial, né? Uma médica veterinária, especialista em alimento dos nossos pets, coordenadora técnica e comercial da Supra. Imagina só toda a informação que nós vamos receber, todas as dúvidas que nós vamos poder tirar, né, sobre alimentação, qual o melhor alimento para eu dar para o meu pet. São muitas dúvidas. Meu animal é alérgico, né? Qual ração, qual alimento seria mais indicado para ele? Eu tenho aqui, ó, tô aqui hoje com a companhia, né, do meu Nick, 21 anos. O pessoal já conhece bem o Nick, né? Então, se eu tenho um animalzinho idoso, qual a melhor ração? E hoje ela já está aqui na sala, eu já vou chamar para a gente não perder um minuto, porque imagina uma pessoa aí que dispensou o tempo dela, tá aqui essa 1 hora com a gente aqui e é top, super, super requisitada. Então já vou chamar a doutora Maria Inês aqui. É uma honra tê-la com a gente essa noite. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, pode ir perguntando. Durante a live a doutora vai estar respondendo. Oh, meu Deus, que honra! Boa noite, doutora. Tudo bem? Tudo, e vocês? Tudo ótimo. Já tem bastante pessoas na sala. Que bom. A Lorena, ó, pessoal, que legal, muita gente entrando. E eu estou muito feliz, doutora Marinês, muito feliz mesmo de, né, você ter aceitado o nosso convite. Eu sei que o seu tempo é super, super corrido, muito requisitado, e poder estar essa noite aqui com a gente realmente é um grande prazer. Eu que E eu agradeço. tenho aqui um Ai, convidado VIP sim, também, é o que Nick. amor, muito fofo. A Ele minha família, a gente tinha um também, a gente perdeu ele, né? Ele acabou falecendo ano passado com 17 anos. Só que era sim, branquinho. que legal. Ele tem 22 anos, não tem nenhum dentinho, mas é super saudável. Exatamente. Pessoal, não economize nos corações, dê aviãozinho, manda essa live aí para amigos de vocês que precisam dessa informação. Com certeza, todos nós tutores vamos aproveitar muito essa live de hoje. Eu vou me apresentar rapidamente, já para passar as palavras para a doutora Maria Inês. E meu nome é Luciane, eu sou aluda Pet Cia, tenho 7 anos de pet e tenho uma honra e um muito prazer de estar aqui com a doutora Marinês. Hoje eu vou passar as palavras para ela. Apresenta para a gente, conta um pouquinho da sua história, como você veio parar na Supra, né? Para a gente as pessoas estar te conhecendo, né? Pelo Sim, menos as pessoas que não te conhecem, né? sim. Primeiro, eu queria agradecer por estar aqui, né? É a minha segunda live e hoje com um gosto muito especial, porque eu sou apaixonada pela Frost. Eu trabalhei com a Frost como supervisora durante quase 4 anos aqui na região sul, né? Porto Alegre, quem não conhece, Grande Porto Alegre. A Supra é uma ração, né? Uma marca gaúcha que tem, esse mês a gente está fazendo 41 anos, né? Uma marca 100% daqui. Nós temos hoje já 7 fábricas no Brasil. Então eu comecei a trabalhar, né, durante quase esses 4 anos, fazendo um trabalho bem de formiguinha, colocando a Frost, né, começando a fazer esse trabalho no mercado e pude ver todos esses benefícios que ela traz para os cachorros, para os gatos, né? Sim. Fico muito feliz, sou muito assim grata pelo trabalho. Acabei saindo por uma oportunidade e agora eu voltei para a empresa, né? Então
para mim é muito assim gratificante estar aqui hoje conversando, né, trazendo um pouco da informação e dividindo contigo a tua experiência, porque eu digo assim, não adianta a gente ter uma experiência de fábrica, né, de empresa, mas nada melhor do que dividir com quem está lá na ponta, né? Essa é a nossa ideia. Então, vocês como nossos clientes, nós prestamos serviço, a gente faz essa troca e vai se melhorando. A ideia, né, das lives e de tudo é isso, né? Para que a gente possa Com se aproximar certeza. bem mais do nosso público final, né? Que são os tutores dos cães, né? Os colegas, enfim, levando informação. Que legal. E a gente está muito feliz, o Nick está feliz com a Frost, os meus cachorros estão muito felizes também com resultados Ah, maravilhosos, né? bom. E ó, muitas perguntas, e a gente tinha muitas perguntas e a gente selecionou algumas, porque o tempo da gente é curto mesmo, né? Sim. Eu acho que as mais assim que são as maiores dúvidas, né, dos tutores. Então eu vou já começando a te perguntar, né, Claro. aqui uma pergunta, quando a gente deve iniciar a ração para um filhote? Então, na verdade, os filhotes, eles mamam normalmente, né? Até umas 6 semanas, né? Uns 45 dias. E depois eles já começam a gente começa a fazer a introdução do alimento, né? Da ração, do alimento seco. Eles têm uma diferença, né? A gente tem filhotes de raças pequenas e filhotes de raças grandes. Então a Frost ela vai ter todo esse cuidado com o tamanho, né, do grão, alguns falam grão, outros falam kibble, que nada mais é do que o formato da ração, para que se for um cachorrinho, vamos supor, o Nick, né, quando era pequeno, Isso. muito pequenininho. Então cachorro de raças pequenas e raças médias, a gente tem esse grão bem pequeno para que ele possa fazer a apreensão com facilidade, né? Já um filhote de Sim, raças grandes, quando ele tem 45 dias, ele não é tão pequenininho. Então, ele tem a facilidade de apreender um grão um pouquinho maior. Então, a gente também faz isso. Assim como nos felinos, né? Ração de sim, filhote, as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade. Ai, será que o filhotinho vai comer? Se vocês forem ver a nossa ração, ela é muito pequena, que é a kitten, né? Então, todo esse sim. cuidado é feito para que com 45 dias o animal consiga fazer a apreensão, a mastigação, né? E o tutor, que é o proprietário, hoje a gente fala tutor, fique também satisfeito, porque se preocupam muito quando enxergam, ai, não tá comendo, tenho medo de, né? Então, vai comer com facilidade, vai fazer a apreensão desse alimento que é específico, né, para o tipo de animal, Uhum. raça, peso, enfim, porte, né? Legal. Então, em E torno de doutora, 45. tem alguma raça assim? Vamos supor, eu tenho o Bulldog francês, né? E a gente sabe que eles têm uma mordida muito forte, né? Eles necessitam assim um grão, um bits maior de ração, mesmo filhotinho também. Tem essa diferenciação? Não, na verdade, a gente programa as rações conforme o peso ao adulto. Então, raças pequenas e médias, a gente considera um cachorrinho até uns 10 quilos, tá? Ah, Acima de legal. 10, mas eu prefiro, o meu vai ter mais ou menos o peso estimado ao adulto 12, 13, mas eu gostei, ou o meu cachorro se adaptou melhor com as raças pequenas. Posso oferecer? Pode, tá? Qual que vai ser a diferença? Já vou até dar uma adiantada que os cachorros de raças grandes, eles têm algumas necessidades articulares específicas, né? Porque eles têm uma carga maior nas articulações dos joelhos, dos cotovelos, pela questão da estrutura óssea e do peso que eles vão ter que suportar, né? Um cachorro de 40, 45 quilos, imaginem. Então, a gente já coloca alguns aditivos na ração, que se chama condroitina e glicosamina, para evitar algum problema articular. Então, a gente trabalha com Sim, preventivo, né? Como um benefício da ração super prêmio. Então, na verdade, legal. teria se tu fosse dar uma ração muito para um cachorro de raça pequena e média, um de raça grande, né? O filhote tem que Ah, comer sim. filhotes de raças pequenas. Então, não tem necessidade pelo kibble, sabe? Ele vai fazer o processo de Entendi. digestão igual. Entendi. Ela vai ser direcionada para um animal de raça média a grande ou de raça pequena, Sim, né? com todas as necessidades, já pensando sempre na longevidade, na saúde. Já começa no filhote, as pessoas às vezes fazem um pouco de confusão, né?
eu tenho que dar uma ração boa só quando filhote, a gente às vezes escuta. Não, né? Na verdade, a gente vai começar a plantar uma sementinha para que esse cão possa desenvolver o máximo do potencial dele desde lá quando a gente está alimentando a mãe dele, né? Para que ela possa gerar um pet Sim, saudável e assim por diante. Então, é todo um entendi. processo, né, para que chegue na fase adulta, né? Como tá o Nick aí, ó, com 21 anos, vinte bem. e dois anos, super saudável. Esse é o É objetivo. isso mesmo. Outra pergunta aqui, doutor. Sobre os animais acima do peso, né? Hoje a gente sabe que muitas vezes em questão tanto de excesso de alimentação ou da castração, né? Então, o que que você pode nos ajudar em relação aos animais acima do peso? O que que a gente tem que, qual alimento, existe um alimento específico? Sim. Na verdade, eu brinco, né, que a minha infância, eu tenho 40 anos, a gente não via cães obesos, né? Porque a gente tinha um outro hábito de vida e os cães tinham uma outra função. Eles moravam num pátio, eles cuidavam da casa, eles corriam. Hoje eles são filhos, né? A maioria dos cães e os lares também Sim, diminuíram. Hoje se tem muito mais apartamentos, com uma área física menor, então os cachorros eles sim, passaram um outro papel na família, né? E não somente aquele com que a natureza trouxe ele, né? Que a gente domesticou e sim, eles guardam. Bom, com isso, o que que aconteceu? As pessoas começaram também a humanizar os animais e darem alimentos humanos, né? Para os cães, para os gatos, o que é prejudicial, tá, pessoal? As pessoas às vezes acham, não tem problema só, não. Eles têm limites de fazer o processo digestivo, na questão, muitas vezes, inclusive, de todos esses ingredientes, de pimentas, temperos, que a gente vai colocando, sim, tá? sim, Não é só o sódio, como as pessoas acreditam que seja, tá? Com isso, a gente vê hoje uma população muito grande de animais obesos, né? Que a gente às vezes sim, fica até com pena quando a gente olha na rua, porque os cães estão deformados, né? A gente vê que tem cão com uma sim. estrutura para 15 e com 25 quilos, né? Tu deve perceber isso, no teu pet shop. Tô falando Sim. alguma verdade aqui, não, né? Não, de jeito nenhum. E muitas vezes, o que Isso que as tem pessoas falam mesmo. pela relação afetiva? O que que eles dizem? Ai, mas ele ficou me olhando com uma carinha, eu não acredito que aquele pouquinho de ração satisfaça ele, né? E vão lá e Isso enchem. Muitas mesmo. vezes não dão alimento humano, enchem o pote de ração ou deixam a ração à disposição livremente, tá? Não é certo, É, pessoal, né? A obesidade, ela é uma patologia, ela é uma doença, né? O cão tem vários prejuízos, inclusive de diminuir a vida dele, tá? Então, o é. impacto que a obesidade traz é a diminuição da longevidade. E a gente tem na nossa linha da Frost um alimento que se chama Frost Adult Light. O que que essa ração vai fazer? Qual é o diferencial dela? Ela tem uma diminuição da quantidade de energia disponível. Que nem quando se faz dieta, tu diminui a quantidade de calorias disponível e automaticamente o animal vai começar a ingerir menos, né? Não quantidade de ração, mas dessa Sim, energia e vai começar a emagrecer. E a gente também coloca na ração um aditivo que se chama L-carnitina. E esse aditivo tem a função de utilizar, vou falar assim de uma forma geral, a gordura, né, a barriguinha ali que está armazenada em forma de gordura, como forma de energia. O sonho, né, que eu digo para os humanos, todo mundo queria. sim, Mas a gente sabe que esse aditivo ele tem uma função, um desempenho melhor quando o cão faz exercício. Então, se der só a light, o cachorro vai emagrecer? Vai. Se der a light e fizer exercício, o cachorro vai emagrecer mais rápido por todos esses aditivos que a gente coloca na ração, tá? Ai, mas sim. será que ele vai ficar satisfeito? Vai. A gente coloca uma quantidade muito maior de fibras, que elas geram essa sensação de saciedade, De tá? Então a saciedade. gente Uhum. diminui a gordura drasticamente da ração, ela fica menos da metade do que uma ração normal, para vocês verem a diferença, tá? Quando a gente trabalha aí com 14, 15%, na Light a gente usa 7%. E a gente dobra a Sim, fibra. Tá? Então, o cachorro não tem como, entendi. mas será que ele vai passar fome? Não, ele vai se sentir saciado. Toda aquela quantidade que está ali indicada é para que ele tenha todas as funções dele vitais satisfeitas, não tem nenhum prejuízo,
tá? Então as Sim, pessoas se sim. preocupam, ah, mas light é menos. Não, não é menos, tá? O cachorro vai se alimentar, vai estar nutrido de forma correta. E fora isso tudo, né, doutora, que a obesidade, ela traz muitos problemas, compromete coração, pulmão, articulação, né? O animalzinho sofre também, né? Por Sim. muitas vezes uma A dosinha do tutor acaba comprometendo uma vida saudável do animal, né? Inclusive as questões, né, que a gente sabe também hormonais, o diabetes, que é uma doença conhecida nos humanos, então eu gosto de falar porque eu acredito que tudo que a gente vai associando, né, o tutor não esquece, e inclusive a questão da prenhez, né? A gente sabe que os cães obesos, as cadelas, principalmente, elas podem diminuir a taxa, né, de fertilidade, não entrar no cio, enfim, é uma série de complicações que vão ocasionar, que a obesidade acaba ocasionando, né? Mas muitas vezes o proprietário ele diz, ah, mas eu queria que ele fosse bem gordinho, né? Ah, ele É, tá tão é, magrinho, mas que nem a avó da gente antigamente falava, né? A gente sabe que hoje a questão da saúde não é mais isso, né? É um não, cão que isso tenha mesmo, musculatura, o desempenho pleno, mas que não seja obeso, né? Esse é o ideal. isso aí. Obesidade não é saudável. Alguém falou, Não, né? A Manu não falou é. isso mesmo. Tem uma pergunta que fala, que, né, aborda o tema da parte da alergia, né? E hoje é uma coisa que eu convivo muito no pet, de animaizinhos com alergia, coceira, dermatite alérgica, né? O que a parte da alimentação poderia influenciar ajudaria, né, o pet a sofrer menos com alergia? Sim, hoje eu até acredito, assim, eu não estou na clínica, né, mas por conversar e por estar há muitos anos no mercado, eu acredito que, lá sei eu, 70, 80% da casuística hoje clínica são problemas de pele, né? Hoje, o que mais Sim, leva, né, muitas vezes, o tutor à clínica veterinária. A ração, na verdade, quando a gente fala de pele, né, qualquer coisa que envolva a pele dos animais, são tratamentos com várias, como é que eu posso dizer assim, multifatoriais. Tu vai tratar de forma tópica, tu vai tratar de forma oral, quando necessário. Isso sempre vai ficar, né, gente, a critério do médico veterinário, que é o ideal que a pessoa vá para ter uma conduta correta. Mas o que, sim, que como é que a gente pode ajudar nesse processo através da alimentação, né? Nós temos, então, uma ração hoje que é para cães sensíveis, tá? O que, que a gente faz nessa ração? Chama Sensitive Skin. Ela vai servir de que forma? A gente normalmente utiliza, na maioria das vezes, proteínas de origem de frango e origem bovina nas rações. Então, a gente sim, exclui as proteínas, a gente retira elas da ração e utiliza peixe e salmão, tá? E nessa ração sim, específica, a gente não utiliza nem o conservante artificial. A gente conserva ela com alecrim e vitamina E, tá? Então, ela é uma ração que a gente considera praticamente como se o cachorro vai se alimentar dela, ela poderia ser dita como um teste, né? Vamos ver então se o problema é alimentar. Eu utilizo a ração, não dou petiscos nenhum, porque eu estou mudando a fonte da proteína, que normalmente é o que vai causar o processo alérgico, se for alimentar, né? Por um mês, né? sim. Um período mínimo. Não utilizo nenhum outro ativo, por exemplo, não vou botar perfume nesse período, coisas que possam intervir no nosso diagnóstico, né? Intervir. E o Aham, sim, cachorrinho, se for realmente, ele melhorou depois que eu mudei para ração, só tô dando a ração e água, não tô dando nenhum petisco, nada, era uma questão alimentar, né? E entendi. então, assim, essa ração, ela muda toda a questão fisiológica, né? Do animalzinho. Inclusive, quando a gente percebe nos cães, a diminuição, a gente tem muitos relatos nessa ração de a diminuição da mancha da lágrima, que é uma questão Ah, também sim. que incomoda muitas vezes, né, os tutores e falam Dono de Maltês, Shih Tzu, né? muito, né? Lhasa, Então, Poodle. a sensitive que eu estava falando ali em questão, ela pode ser utilizada tanto para esses cães que têm problemas alérgicos, que a gente vai fazer um teste, né? E depois pode passar, Sim, como de uso contínuo para um animal que não teve nada. Ela não é uma ração prescritiva, medicamentosa, como as entendi. demais que tem nas linhas, né?
A gente não tem uma linha medicamentosa. Ah, Inês, então eu quero usar por causa da mancha da lágrima, mas meu cachorro não é alérgico. Eu posso utilizar sensitive? Pode. Ah, eu quero utilizar porque ele é alérgico? Pode também. Então ela tem essa amplitude aí de tanto para um cãozinho que já apresenta processo de coceira, quanto para um que não tem nada, vai usar só como manutenção mesmo, tá? Que legal, ótimo, show, nossa. É, quando o cãozinho, na verdade, assim, já é uma pergunta meio já relacionada, né? Quando a de cima, que a gente sabe que muito reflete a alimentação que o animalzinho tem, né? Uhum. O animalzinho tá com uma pelagem que não tá brilhosa, não está sedosa. Isso reflete a alimentação que tem, né, doutor? Muito. Na verdade, quando se faz, claro, na exclusão, se tem alguma patologia, enfim, alguma doença assim de pele, normalmente as rações super premium, essas rações premium com mais benefícios, né? Aqui, o que que a gente fala de benefício? Além desses aditivos, deixa eu só botar aqui pro lado que eu não tô vendo. Além desses aditivos que a gente está falando aqui que a ração tem, a Ó, a gente. Gra tá aí, ó. A Grace. Ah, Graciela, querida. Você sabia que foi através da Gra que eu conheci a Frost? Ela é sério? uma influenciadora. É, que legal. Legal, muito Então, querida. na verdade, o que que a gente. Eu não me lembro onde é que eu parei agora, eu simplesmente me perdi na fui ler o que tu falou ali, não. A gente falando sobre alimentação a pelagem sedosa, Então, na né? verdade, assim, não é só a ração, tá? Não é só, aliás, o ômega 3, o ômega 6, né? Não são só os aditivos que a gente coloca. O que que acontece, tá, numa ração para a gente entender um pouco melhor? Todas as rações, quando a gente olha, tem proteína, tem extrato etéreo, todo mundo, normalmente, os tutores olham só a proteína e extrato etéreo. Mas existe todo por trás dessa proteína, desse extrato etéreo, a digestibilidade, que é o aproveitamento que o cão vai ter daquilo que a gente está dando. Quanto maior a digestibilidade, quanto mais aproveitamento ele tem e quanto melhor for a qualidade do que a gente está dando, o pelo e a pele, consequentemente, vão estar bonitos, tá? Então é muito difícil que um cão esteja comendo uma ração, né, com uma proteína de qualidade, com extrato etéreo de qualidade, com ômega 3, com ômega 6 que a gente coloca em todas as nossas linhas, tá? E ele esteja com a pele com o pelo, se ele não tem uma outra patologia. O que que é uma outra patologia, Inês? Ah, ele pode estar com sarna, ele pode estar com uma dermatite, ele se coça o tempo todo. Então, daí não tem uma outra intervenção que ele vá estando com a saúde em dia e comendo um alimento ideal, com todos esses benefícios, né? Ele não vai ter o pelo e a pele opaco, né? Então, primeiro, sempre digo, leva no Sim, veterinário, descarta a possibilidade, né, de estar com alguma doença. Investir num alimento é poupar dinheiro, né? Às vezes as pessoas pensam, né, ai, mas o desembolso é alto, mas quando a gente faz um cálculo de custo-benefício, né, da sim, durabilidade dos alimentos, pela alta concentração, né? A nossa linha é uma linha, por exemplo, que a gente está falando aqui específico, sem transgênicos, né, na Frost, que ela é muito concentrada em proteína de origem animal. Então, às vezes, as pessoas desconfiam em que sentido. Ai, 90 gramas para um cachorro, 98 para um cachorrinho adulto. é isso mesmo. As Só pessoas isso. assustam. Só Vai isso. passar fome, né? O que a pessoa pode fazer se ela quer dar mais de uma vez? Eu digo, ai, Inês, mas ele gosta de tomar café comigo e jantar, é um hábito. Divide essa refeição na parte da manhã e na parte da noite. 50 gramas de manhã e 50 gramas de noite. Não é necessário fazer nenhum tipo de suplementação, tá? Quando o animal não tem uma patologia específica. Se ele é bem alimentado, com uma ração super premium, ele não precisa tomar nenhum outro tipo. Ah, mas eu acredito que um suplemento seria bom para melhorar a pele. Ele tá bem de saúde, tá comendo a ração, ele não vai ter necessidade de suplementação. Tá? Então a gente tem que ter esses cuidados que às vezes a gente escuta, né? Até em grupos assim, ai, mas eu utilizo vitaminas e minerais, eles são calculados É, para o cão ser saudável e naquelas quantidades. É que nem nós, né? Se a gente começar, ai, vou tomar isso pro sim. cabelo.
Então, enquanto tu vê, tu tá sobrecarregando o teu fígado, os teus rins, né? Então, o cachorro é o mesmo. Sim, Quando precisa, que vai ser um problema específico, o veterinário vai dizer, olha, ele vai precisar suplementar ferro. Enfim, né? Qualquer outra situação que. Mas comendo ração de boa qualidade, suplementação não tem essa necessidade, tá? E a pele e o pelo automaticamente melhoram, né? A gente sabe que as fezes legal. diminuem de volume, né? Diminui o Sim, odor. A gente percebe benefício quando a gente alimenta um cão com uma ração de boa qualidade. Não precisa eu te dizer, né? Tu dá pro tutor, ele experimenta e diz, não, maravilhosa, eu gostei, o cachorro realmente come, sim. né? Hoje É isso. mesmo um cliente está com um pastor, né, um filhote de pastor alemão, e ele levou a Frost Large Breed, que é a Aham, pup, e hoje aham. ele estava relatando sobre isso. Ele falou, Lu, diminuiu assim a quantidade de fezes onde ele fica incrivelmente. Então, a gente vê, custo-benefício, né? Exatamente, porque se a gente está dizendo que a gente está dando um alimento, tá, de alta digestibilidade, né, um alimento que tem um aproveitamento e o tutor está dando a quantidade correta, não pode ter fezes de volume aumentado, tá? O que pode Sim. acontecer, na verdade, é a pessoa tá dando em excesso. Ah, eu vou encher o pote porque eu acredito que ele vai ganhar mais massa, principalmente o pessoal que tem cachorros que vão ficar bem grandões, pitbull, enfim, não. Aquela quantidade está calculada já para ele ter esse ganho, né? Claro que daí se é um É. cachorro super de esporte, vou te dar um exemplo. Aí eu corro com meu cachorro, eu faço canicross, ou eu nado, moro num sítio, boto ele, né? A gente sabe que existem. Esses cachorros têm um gasto calórico, né? Maior. Sim, Então a gente tem uma ração específica, que é a técnica, tá? Que é uma ração que tem 30% de proteína, a gordura também é mais, o extrato etéreo, né? 18%, para um cão que tem alta exigência nutricional, porque é uma particularidade desse cachorro, ele não é a média. Quando uma empresa formula uma ração, ela formula para a média dos cães, né? É que nem ser sim, humano. Vai num nutricionista, uma mulher come 1.800 calorias por dia. Bom, mas eu sou esportista, eu corro, eu. Bom, tu vai comer mais, né? Tu só vai conseguir ter é massa isso magra daí mesmo. se tu conseguir fazer essa suplementação, né? Então, na verdade, a gente vai ter que ter um alimento mais adequado. Por isso que eu digo que é importante sempre, né, o veterinário lá quando vai fazer indicação ou quando a gente está na loja, conversar para saber quem é esse cachorro, qual é a rotina, né, para indicar o alimento Sim. correto e adequado para ter todos os seus requisitos, né, saciados Legal. com o E ter alimento. um aproveitamento e uma resposta, né? É, exatamente, né? E Isso porque aí. são diferentes, né, as necessidades dos cachorros. É. Agora tem uma pergunta bem coladinha a essa também, né? Como escolher uma boa ração em questão de proteína, né? A pessoa diz aqui, eu já ouvi dizer que a qualidade da proteína é mais importante do que a quantidade, né? A Sim. fonte dessa proteína, né? Exatamente. Na verdade, as duas, né? O que que acontece que a gente vê, né? Tu deve ver mais do que eu, mas eu, por ter sempre fui muito de ficar nas lojas e ir no ponto de venda, né? Nunca fui uma vendedora, uma supervisora de não estar no campo. Sempre gostei muito. A gente Sim, percebe, começa a escutar, né? As pessoas, elas viram o pacote da ração e dizem, ah, essa é boa, tem 30%, essa é boa, né? Ah, eu dou uma assim também, de 30%. é E às isso vezes mesmo. olham o preço e dizem, mas essa aqui é muito cara, eu dou uma bem mais barata e também tem 30%, né? Então, na É, verdade, o que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: a qualidade da proteína, né? É o aproveitamento que o cão vai ter. E esse desempenho não é do cão, não é se ele vai aproveitar mais ou menos, é do produto. É o que eu estou colocando, não vai depender de uma função do cachorro. É o produto que eu estou colocando dentro daquela embalagem, se esse cão vai conseguir fazer o aproveitamento ou não, porque essa ração tem a quantidade de proteína e a qualidade, né? sim, Um aproveitamento alto, digamos assim. Uma super uma premium, absorção, né? Melhor, né? exatamente. Uma super premium tem que ter, vamos botar assim, a grosso modo, no mínimo 85% de aproveitamento. Então, se a gente for pensar numa conta bem fácil, tá? Se eu tô dando 1 quilo, né? Ou seja, 1.000.
Eu estou dando 1 quilo para o cachorro, sim, 850 gramas, ele vai ter que aproveitar e 150 ele vai ter que excretar, né? Via fezes e urina. Claro que não é assim, né, gente? Eu estou falando uma coisa mais sim. Um genérica para a gente exemplo. ter entendimento. Mas ele aproveita praticamente o que a gente está dando para ele, quase tudo. Entendeu? Por isso que Então, diminui as fezes também, né? automaticamente, por isso que eu disse que não existe ração super premium que o tutor esteja dando a quantidade correta com volume de fezes aumentado, se ele não dá outro tipo de alimento, né? Porque normalmente ele Isso, pode dar o alimento, ai, mas eu dou carne, eu dou isso, eu dou aquilo. Não, só estamos falando do alimento. Então, sim, não tem necessidade de olhar, quando a gente olha uma embalagem, ai, qual é a fonte dessa proteína? Proteína a gente tem milhares, né? Nem sim, todo o cachorro ou o gato, enfim, conseguem aproveitar. E o que é uma proteína de boa qualidade e de aproveitamento? Tem um custo, tá? Então, eu digo que não cabe tudo no mesmo saco, né? A gente tem o custo de sim, um produto, né? Quando a gente vai trabalhar com peixe, com salmão, enfim, todas essas proteínas que a gente utiliza de origem animal, que é a predileção dos cães, tá? Eles têm lá, sim, fisiologicamente, da natureza da caça, né? Tanto os cães quanto os gatos, essa preferência por alimentos de origem animal, tá? Então eu digo que isso tem um custo, né? Assim como os aditivos, né? Que a gente coloca também para que esses cachorros tenham benefícios, né? Lá de quando a gente coloca condroitina e glucosamina para as articulações, a gente coloca o metafosfato para diminuir a formação de tártaro e, de consequentemente, tártaro, o mau hálito, a gente coloca o sim, ômega 3 e ômega 6 para a pele. Então, na verdade, o que a gente tem que entender é que a ração super premium ela vai trazer, além de nutrir, que é a obrigação de um alimento, né? Fazer a nutrição do animal adequada, benefícios, né? Muito específicos que o tutor vai notar. O extrato de úca lá e a zeolita para diminuir o odor e o volume das fezes. Ah, eu tô dizendo por mim agora, eu moro num apartamento super pequeno, tá? E eu achava, quando eu falava isso, né? Já estou há bastante tempo no mercado, eu não enxergava tanto isso, porque eu morava numa casa, né? Hoje meus cachorros fazem as necessidades de um tapete higiênico. Eu não posso ter um cachorro dentro da minha casa com diarreia, com volume de fezes aumentado, né? Então a gente sim, sabe sim, a questão dos lares, da vida, de todo o mecanismo que a gente vive, né? Tu quer tirar ali a sim, fezes e não ter nem marca no chão. Então isso uma ração super premium vai te dar, né? Não que uma ração premium não vá nutrir o teu animal, mas ela não vai te trazer tantos benefícios quanto uma ração super premium. Quanto mais para o topo da pirâmide a gente chega, e o topo é a ração super premium, mais benefícios a gente enxerga nos nossos animais, né? De pele, né? De pelo, da sim. dentição, de longevidade. Então eu digo que um alimento adequado, ele é um preventivo, assim como a vacina, né? Às vezes tu diz, olha, o protocolo de vacinação do teu cachorro vai sair tanto. Meu Deus do céu, não, não, muito caro. Eu não tenho, né? Não vou fazer. Gente, um preventivo, ele é sempre, no mínimo, 20 vezes menor do que um tratamento, né? Se a gente tiver um cachorro Do que uma internado, doença, né? Uma erliquiose, uma sinomose às e o vezes eu vou risco, fazer né? hipnose, me passei no vermífugo, mas o meu cachorro frequenta parque, pegou uma giardia, sabe? É um problema do tamanho do mundo. Então eu digo assim, se a gente for colocar, tá? E aqui eu não estou falando só como uma vendedora, né? Eu Sim, falo como usuária de produtos, assim, e de tu sentir na pele, né? Tu vê as pessoas, às vezes, salvo ele, eu amo, mas não fez a vacina, tá? Então, assim, isto, preventivo, ele é sempre mais barato. com Mesmo que num certeza. primeiro momento a gente tenha um desembolso, né? Maior. Mas quando a gente faz essa conta, ele é menor. Então, assim, importante, eu É, digo, a e questão alimentar, de vacinas, é, né? Pulgas. E infelizmente, né, doutora Inês, quando acontece do animalzinho ficar doente, ou seja por falta de vacina, ou seja porque você não investiu numa boa ração, né, esse animalzinho tem aí baixa imunidade e traz tantas doenças para esse animalzinho que o tutor vai acabar gastando o que ele tem e o que ele não tem para cuidar desse animalzinho. E sabendo que você poderia ter feito a prevenção através de uma boa alimentação, de vacinas preventivas, de remédio
de pulga e carrapato, de vermífugo, né? E para você dar uma Mas, qualidade de vida para esse animalzinho, exatamente, não mas sabe só que agora, né? eu tenho uma preocupação, assim, que eu sempre presto muita atenção, sabe, nas pessoas. E eu acredito ainda, conversando com amigos, né? E com pessoas, assim, que não são do nosso ramo, que eu sempre digo que nós que vivemos nesse ramo, tudo isso é meio óbvio, né? Mas nós vamos ter que ser os formadores desse mercado em que sentido? De prevenir, de ensinar, porque se eu não tenho nada a ver com o mercado, eu não sei o que é super prêmio, o que é prêmio, o que é aditivo, o que é, né? Nós, como Sim, profissionais da área, daí eu digo vendedores, lojistas, veterinários, todo mundo que se envolve nesse mercado, eu acredito que tenha que passar tanto no âmbito da vacinação e dos outros preventivos que sim, existem, né, a importância disso tudo e que não é tudo igual, como a gente às vezes escuta falar, ah, não, mas ração é tudo igual. Não, ração não é tudo igual. é, Assim não como é. comida humana não é tudo igual, né? E hoje já Sim, se tem uma preocupação muito grande com a alimentação humana, né? Se mudou muito, se tu for ver nos últimos anos, né? A questão dos orgânicos, né? Nas rações a gente percebe também qual uma das principais mudanças, a retirada dos corantes, né? Antigamente, ai, o meu gato ele gosta bem colorida, meu cachorro também. Hoje não, eu quero uma sem corante. Já tá mudando, né? A gente percebe, é, não sei o que tu e me os diz assim, tutores procuram muito, eu percebo isso ali no pet, né? eu ia te É, perguntar, sempre tu já percebe chegam essa mudança? pedindo isso. Quero sem corante, sem conservante, sem transgênicos, que é uma coisa que a gente vai falar mais no finalzinho da live, só para dar Sim, um fechamento, né? E sim, que foi um dos temas da nossa live, sim. né? E Mas tu assim, uma percebe essa dúvida que eu preocupação? Tu é percebe que eles uma já têm essa preocupação em dar um alimento melhor? muito, muito, muito. Hoje em dia a procura, e não só pessoas em relação a pessoas que podem, muitas vezes não tem tanto poder aquisitivo assim para dar uma ração super premium, mas ela preocupa na qualidade daquela ração, que seja uma ração premium, ela já está preocupada, eu quero sair de uma ração standard para uma ração premium. Então eu tenho percebido muito essa procura. E até Sim. eu ia te perguntar, né? Como a gente pode saber a diferença aí de uma ração premium para uma super premium, em questão de ingredientes, de composição? Então, na verdade, uma ração premium, né? É uma coisa bem importante a gente falar. Ela vai garantir para o cachorro o que ela, falo em nome da empresa que eu trabalho, né? Da Supra. Sim, Ela vai garantir para o cachorro todas as condições de se desenvolver, se for a de filhote para o filhote, se for a do adulto para o adulto, tudo normal, tá? O que que a gente não tem, na verdade, numa ração premium? Esses aditivos, né? Essa maior digestibilidade, esses ingredientes mais qualificados que a gente coloca, né? Essas fontes de proteína da mesma forma que a gente coloca numa ração super premium. A questão lá do mau hálito, muitas vezes, do hexametafosfato, do volume das fezes, da pele, do pelo, mas elas vão ter todo, o cachorro ou o gato que for se alimentar, ele vai ter toda a condição plena, tá, do desenvolvimento dele. Ele não vai ser prejudicado, né? Ele não vai ter o benefício a mais, é o plus, né? É o que a gente sim, quer, né? A melhor aproveitamento do alimento, tá? Mas a ração, ela vai ter todos os cuidados, assim, eu digo, toda a nossa linha, né? A gente tem desde o alimento standard, a gente sempre, quando vai olhar a formulação, o nosso está um passo à frente para cima da pirâmide. Então, eu digo assim, não tem essa diferença de ser essa é ruim e essa é boa, não, tá? As rações, na verdade, elas vão ter conceitos diferentes e vão ter propostas entendi. diferentes, né? Ah, não, mas eu quero uma que deixa a pele, o pelo mais brilhante, eu quero que diminua o volume das fezes e o odor, eu quero que previna o mau hálito, eu tenho um pastor alemão e eu não quero que ele tenha problema articular, bom, daí tu vai ter uma PUP LB, né? Então eu digo Sim, assim, sim, isso é o benefício do Super Premium, é o que há de melhor, né, em termos de matéria-prima e aditivos que a gente vai colocando, mas todas elas, né, vão sim, ter dentro da empresa, que a gente responde, porque eu não posso falar isso pelo mercado, sim, claro, essas sim, categorias vão atender todas as exigências dos animais. Nenhum animal vai ter prejuízo no desenvolvimento comendo as quantidades adequadas, tá?
Então, isso também é uma coisa Legal. importante para quem muitas vezes não tem, inclusive, condições financeiras de estar utilizando um alimento super premium, que a gente sabe que hoje não é todas as pessoas que vão ter essa possibilidade, né? Daqui a pouco, ai, Lu, Sim. mas se eu der um prêmio, ele vai ficar mal. Não, né? Tu não vai ter Não. aquele específico, tá? Isso é uma coisa que Legal. é bem importante a gente ter esse entendimento. Tem uma pergunta legal, em questão dos gatos, né? Qual a participação da ração na prevenção das doenças do trato urinário dos gatos? Bem importante. Na verdade, os gatos, eles têm uma tendência, né, a ter problema urinário. Normalmente, quando a gente está numa loja, assim, que os tutores relatam, né? Ai, meu gato fica ali na posição de urinar e não urina, né? Enfim. E parece que ele tem dor, ele fica todo encolhido, né? É uma tendência do gato a ter problemas urinários. O que que a gente pode estar auxiliando na ração? A ração, ela vai ter todo um controle, né? Digo pela a nossa linha, eu vou te dizer desde aqui tem, tá? Que é a de filhotes, Sim, depois a Cat Indoor e a Cat Natural. O controle dos minerais, tá? O acúmulo de alguns minerais, tá? Quando estão em excesso, por isso que eu digo que vitamina não pode ser dada dessa forma que as pessoas acham indiscriminadamente, sim, geram a formação de cálculo na urina, tá? No trato, né? Na verdade, não na urina, no trato urinário, interrompendo muitas vezes a passagem da urina, o gatinho fica na posição de fazer xixi. O pior hipótese, ele para de urinar, mas no início ele fica só com dor, depois ele fica fazendo gotejamento, que as pessoas dizem, ah, ele tá só saindo uns pinguinhos. Tu vê mancha na areia, né, de urina, aí só uns pinguinhos. E assim, consequentemente. Então, a gente sim, faz todo esse controle do equilíbrio dos minerais, tá? Então, cálcio, fósforo, magnésio, tudo que é importante para prevenir a formação. E a ração, né, a toda a linha da Frost, da Cat Indoor, a Kitten e a Cat Natural, a gente tem um aditivo que a gente coloca, que ele vai fazer o processo de acidificação da urina. Nada mais é do que deixar a urina mais ácida, né? E dessa forma a gente também sabe que previne a formação do cálculo. Mas uma coisa que é bem importante a gente sempre salientar, que o gato, por ter essa genética, essa tendência, o que que é importante? Ele ter água, tá? Limpa. Então, ter uma fonte para um gato é uma besteira? Não, não é uma besteira. Tá? Ter uma não. fonte para um gato é auxiliar ele a tomar água, né? Os Então, meus adoram. tem gente que não tem a fonte, bota um fiozinho de água, cada um vai fazendo como pode, né? Mas eles têm essa questão que eles precisam tomar água. Para que eles precisam tomar água? Para diluir essa urina. Quanto mais concentrada, né? Quanto menos eles urinam, mais eles tendem a formar cálculo. Quanto mais Sim, limpo esse trato urinário tiver, menos. Então a ração, ela vai auxiliar tanto na forma do pH quanto no controle dos minerais. A gente sempre aconselha que o tutor observe a questão da água e a caixinha de areia, né? Porque os sim. gatos eles não fazem xixi em caixas de areia sujas. Então, se tu tem mais de um gato, esses dias a gente teve uma live maravilhosa, que eu não vou me lembrar o nome da doutora, mas ela fez com a Adriana, que é a gerente da Frost, e ela explica, ela é uma entendedora de felinos, assim, sabe? Eu tive uma aula, então ela estava explicando que a água também não é um pote para dois, três gatos. Eles não gostam de dividir. Não se bota os potinhos dos gatos, por exemplo, perto da onde eles vão fazer as necessidades, porque eles Isso entendem como mesmo. se aquilo ali fosse uma sujeira, né? Então eles não vão se alimentar, não vão tomar água. Então o gato ele é totalmente diferente, né? E eu digo que o gato ele é Sim, silencioso. Quando ele vai apresentar um sintoma de uma doença urinária, principalmente, ele já está de forma crônica. Então a gente tem que ter muito cuidado preventivo, né? preventivo. Principalmente na questão da alimentação dos felinos. Isso mesmo. Eu tenho um de 7 anos e dois e 4, 5 anos, são super saudáveis, mas Ah, sempre comeram ração para castrado, então é. tem que ter essa preocupação mesmo, A né, nossa doutor? ração, ela também, né? Bem lembrado, né? A gente coloca o mesmo aditivo da Light, a L-carnitina, porque os castrados, eles também têm uma. O gato já não é um animal que vá se fazer grandes movimentações, né? Com a Sim, questão de estar trancado numa casa, tudo que a gente sabe como é que é o comportamento e tal, a gente coloca a L-carnitina que vai ter esse auxílio também na mobilidade da gordura como forma de energia, que nem a gente coloca na Light. Então, os gatos, eles também vão ter esse benefício, né? Por isso que eu digo dos aditivos, é tudo isso que a gente vai sim, colocando, teoria.
A gente coloca fibras para evitar a formação da bola de pelo, né? Porque o gato ele se lambe. Sim, isso. A gente fala, ai, porque ele é limpo. Na verdade, ainda é instintivo para ele disfarçar o cheiro dele, né, na hora da caça e para presa, né, para ele conseguir caçar. Então eu digo assim, tudo vem lá de trás, né? Por isso que é importante Sim, ter um pouco das origens, porque por mais que eles tenham se adaptado a esse mundo que eles vivem hoje, eles mundo ainda que a gente colocou eles, né? têm muita Tanto o possibilidade, cachorro quanto o gato, né? né? Toda essa genética, né, lá dos Sim, ancestrais. sim, caçadores, né? Tudo. E os gatos, assim, eles têm necessidades, né, bem específicas, inclusive, né, de proteínas de origem animal, eles têm um metabolismo diferente dos cães, então o gato, ele tem que ter todo um olhar para ele atencioso, né, porque ele é Sim, silencioso nas doenças também, então quando ele apresenta, ele já normalmente está em estado mais avançado, né? é. Legal. Bom, teve uma pergunta aqui que é sobre os conservantes e aromatizantes, que eu acredito que você já respondeu já, né, doutora Marinês, né? Sim. E tem uma última pergunta aqui, que depois a gente vai para as duas últimas aqui. É, como você pode passar para as pessoas, importante, né, ler o rótulo da ração, né, que está lá, do saco da ração, em questão de quantidades, em questão que fala da qualidade da proteína, você já falou, né? Mas o que, que é importante a pessoa se ater no momento que ela compra uma ração e vai ler o rótulo? Bom, eu vou dizer uma coisa que, pela experiência de mercado que eu tenho, eu acredito que a primeira coisa é confiar nas marcas, tá? Por quê? Porque eu posso botar que pode existir uma marca, tá? De uma ração super premium com 30% de proteína, mas qual é a origem daquela proteína? E muitas vezes eu não tenho nas especificações todas essas informações, tá? Até porque não existe uma exigência que se tenha X número, né, das informações. Então, às Sim, vezes, a gente é pego nesses critérios do tipo, vou te dar um exemplo agora. Ai, mas encontrei uma bem mais em conta aqui, que também tem 30% de proteína, ou 28% é para filhote e tal. Quando tu vai ver, fazer uma análise de consumo, as quantidades são muito maiores, porque a digestibilidade desses ingredientes é menor. Então, na verdade, não dá para se deter só na proteína, no extrato etéreo. Tem toda a questão das fibras, né? Qual é a origem das proteínas, como eu falei, inclusive da gordura, né? Que é tão quanto ou mais importante, né? A gente olha muitas vezes só a proteína. Proteína tem uma função, mas a extrato etéreo tem outra função, que é toda parte da energia, né? Sobrevivência. sim, Então, não é um fator, né? Vitaminas e minerais, que a gente também tem necessidade, inclusive, que alguns, gato, por exemplo, não vai sintetizar alguns, a gente precisa ter na ração disponível. Então, na verdade, não vai ser um ingrediente que a gente vai olhar. Eu digo que primeiro confiar na marca, né, que tu tá usando, sim. ver, perguntar, né? Pesquisar sobre de onde que veio, quanto tempo está no mercado. Isso são questões assim que nos levam a ter mais, como é que eu posso dizer, serenidade na hora da escolha, porque a gente também vê muita coisa e por ter uma experiência maior de mercado que não tem, não fecha, a conta não fecha. 30 de Sim, proteína e o preço é um terço da média do mercado. Então, assim, né? A gente sabe que não cabe tudo no mesmo saco. não Qualidade, existe milagre, né, baixo, doutora? não existe. Né? Só que, claro, quando a gente vai diluir esse custo, que muitas vezes, no primeiro momento, é um valor alto, a gente vai dividir ele ao longo do período de utilização da ração, durabilidade. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho importante, tá? A gente, para vocês terem uma ideia, para quem, né, tá na live entrando, assim, uma ração de raças pequenas para um cachorrinho de 5 quilos, tá? A quantidade diária que a gente indica são 98 gramas, nem 100 gramas dias. Mas vamos botar 100, porque ninguém vai calcular ali 98. Sim, Então, a gente está dizendo que uma embalagem de 7,5 kg vai durar 75 dias para um cachorro. Ok, Inês. Né? Então, o que a gente tem que começar, na minha opinião, a introduzir, a mostrar para as pessoas que não é só o rótulo, né? Eu tenho que calcular a durabilidade. Então, assim, se eu estou dizendo
que eu tenho um produto com alta digestibilidade, eu não posso ter 200 gramas dia. Porque se eu estou dizendo que ele aproveita quase tudo, então tudo isso são Sim, critérios que a pessoa vai ter que olhar. A quantidade diária, a marca, todos os ingredientes, essas questões mais específicas, né? E fazer a conta, gente, eu acho que é bem importante a gente fazer a conta do desembolso. Uma ração, então, de R$ 130, se ela dura 75 dias, o desembolso no mês é R$ 40, né? isso Muitas vezes, mesmo. 40, Sim, R$ 45, tu não vai conseguir comprar nenhuma ração daquela mais básica que tem. E que tu vai utilizar essa de R$ 40 num mês, porque tu vai ter que encher o pote, o cachorro mesmo assim ainda fica com fome, né? E isso também é é uma coisa que eu isso gostaria de mesmo. falar. A alimentação, nutrição é diferente de. Desculpa, nutrição é diferente de comida, de alimentar o animal. É, Nutrir menos é mais, né? Então, com poucas quantidades, o animal se sente satisfeito e não tem necessidade de encher o pote. Ele pode, inclusive, deixar grãos e depois ele vai se alimentar mais tarde. Ele não vai comer toda aquela. Porque a gente não enche de, né, palatabilizantes, enfim, que a gente sabe, sim. aromatizantes. Uhum. Vai ser a pizza, eu sempre brinco, né? Pra gente nunca mais esquecer. É a pizza e o frango grelhado com salada e arroz integral. A gente deixa frango no prato, arroz integral e salada. A pizza não, porque ela é É, muito mais, né? Os atrativos que ela tem com vão certeza. a nosso, né? A gente vai, eu quero comer mais e mais e desperta aquela compulsão. Então, a gente gera no animal, ele vai se sentir satisfeito com menor quantidade. Então, não se preocupem quem for utilizar a ração. Ai, mas o cachorro não tá comendo tudo, meu Deus do céu, porque o tutor ele fica na. Ai, não É, gostou. uma Ele preocupação não gostou. Ele se satisfez com menor quantidade. com Até esse menor quantidade. acontecer, é tranquilo, É tá? isso Então, assim, mesmo. menos é mais, tá? Porque é Menos muito é mais. sustentável. E o animal vai ficar satisfeito pela qualidade, né, dos ingredientes da ração. E a pessoa vai notar, tu entende? Só que, claro, quando às vezes é a primeira vez que está utilizando um produto de melhor qualidade, eles, na verdade, ficam meio na dúvida. Ah, mas eu dava um pote cheio da outra, né? E agora eu tô dando só isso aqui. Ele me olha. Não, ele não tá olhando de fome, né? Ele tá É, olhando porque ele tá olhando. Na verdade, é um comportamento, né? Então, sim, a mesma coisa que eu vou dizer, gente, quando a gente fala de fisiologia, de origem, a gente também tem que lembrar disso, né? Os cães, eles caçavam, né? Eles têm uma sim, predileção por proteína de origem animal. Então, a gente traz uma linha toda com fontes de proteína animal. Então, fisiologicamente, ele se desenvolveu para comer, para caçar, né? O cão ainda se adapta com a questão sim, mais, ele é um animal que a gente fala que vai se adaptar com essa parte dos vegetais, não tanto quanto o gato, que mal come graminhas, né? Mas sim. é fisiológico dele, tá? Ter essa predileção por alimentos de origem animal. Então eu digo que às vezes as pessoas Legal. querem uma ração vegana, tá? Isso. Não cabe na fisiologia do animal. A gente pode humanizar até um certo ponto, mas não dessa forma, porque deve trazer prejuízos, inclusive, para os animais. A gente tem que ter esse cuidado. Legal. Bom, doutora, vou passar para o último tema, né? Que Tá, só para vocês falar um pouquinho em relação aos transgênicos, que muitas vezes as pessoas até não entendem, procuram muito. Ah, eu quero uma alimentação sem transgênicos, não quero que tenha o Tzinho. Dá só sim. uma passada para a gente, para as pessoas entenderem, porque também falta pouquinho para a nossa live acabar. Tá. E depois eu quero que você aborde um pouquinho em relação à Frost, né? E a Supra, que a gente sabe que é uma líder de mercado, né? Então, para finalizar o nosso tempo Tá. aqui, tá? Na verdade, né, o que que o transgênico, o primeiro, né, o alimento que não tem transgênico, né, não pode ter o Tzinho lá na frente, tá, gente? Então, assim, é o primeiro ponto, né? Ele, na verdade, surgiu com a necessidade da alimentação humana, né? Para se dar conta de todo esse povo no mundo, se inventou um grão, né, geneticamente modificado. Então, se sabe que nesse grão as pragas, né, que atacam as lavouras, impedem o crescimento, não atingissem e ele tivesse como se desenvolver, né? E aí a gente está falando principalmente da soja e do milho, tá? Então, na verdade, Inês, ele vai fazer mal, ele vai fazer bem.
não é essa a nossa posição, tá? Na verdade, existe uma tendência de mercado e muito pela questão da humanização, porque o que eu como, tanto que se a gente for ver as rações hoje, elas todas têm um apelo humanizado. E quem é que compra ração? Sim, O tutor, né? E o tutor quer enxergar lá o peixinho, né? O salmão, os antioxidantes, tudo que a gente vai no isso médico, o mesmo. nosso médico nos diz, olha, tu tem que te alimentar com cereais, com proteína, tudo que a gente coloca na. Sim, Então, na verdade, gente, é uma tendência, né? E a Frost está acompanhando essa tendência de mercado. Eu posso dizer para vocês, eu não quero falar nenhuma inverdade, mas eu acredito que foi a primeira super premium do mercado a ser livre de grãos transgênicos, tá? Foi pioneira, assim, nesse segmento, né? É uma ração que dificilmente a pessoa que utiliza a ração vai fazer a troca, né? Num primeiro momento, a gente sabe que tu argumenta, tu explica e tal, mas quando a pessoa utiliza a ração e vê os resultados no seu cachorro, não muda, né? E encaixando um pouco assim nisso, já falando da Supra, o, o fundador, né, da nossa empresa, ele sempre foi uma pessoa muito visionária, né, nesse sentido. Ele sempre foi o que dava o primeiro. Não, mas a gente vai ter. Eu vou dar um exemplo assim que me veio aqui quando veio a sim, frota transgênica, que nós somos os sim. pioneiros. Eu não me lembro, se alguém lembra, pode falar, eu não enxergo direito. Mas se eu não me engano, a Supra foi, né, a primeira ração super premium livre de transgênicos, a Frost. A gente tem um biscoito, né, um petisco para cavalo, né? Eu digo que eu nunca vi isso, que é o Benefit. Estou dando um exemplo nada a ver. Então a Supra sempre foi que é com melaço dentro. O que eu vou te dizer? Antes de acontecer, ele já era um cara que estava com isso lá na cabeça dele do que nós vamos fazer para ser diferenciado e ele fazia. Então a Frost foi um xodó, né? Lançado aí com toda essa formulação. A gente tem na Sensitive, por exemplo, né, os aditivos que a gente utiliza ali como conservantes, o alecrim, a vitamina E, não tem transgênicos, né, não tem palatabilizantes, aromatizantes artificiais. Então, na verdade, é o que a gente vê de tendência no mercado, né? É cada vez Sim, mais próximo da humanização, porque hoje o cachorro tem um outro papel na sociedade, eu digo, e o gato também, principalmente quando a gente fala em épocas de pandemia, né? sim, Onde a sim. relação com eles aumentou, né? Estamos mais em casa. Esses dias eu conversando com uma colega disse que o número de adoção de cães e de gatos aumentou assim, graças a Deus, assim, Muito. muito, né? Então eu digo, eles não são mais mais uma coisa, não, eles fazem parte da nossa família, né? A gente tem Verdade. os alimentos também tem que estar acompanhando todo esse processo de mudança e a gente sabe que isso é uma tendência, assim como a gente falou anteriormente dos corantes, né? Sim, Então, eu acredito que ser livre de transgênicos, fomos lá uns primeiros, mas o mercado está vindo, né? Estão tentando já pegar o nosso sim. espaço, estão trazendo essa questão, mas a gente foi pioneiro com a Frost. E o legal é que hoje o tutor ele procura muito ele procura a praticidade tanto na vida dele quanto na vida do pet, né? Muito. Então, né? E a praticidade em questão dando uma boa ração vai diminuir as fezes. Então tem todo um retorno para ele que acaba sendo um retorno financeiro também, né? Sim, sim. Eu acredito que seja que depois que a gente. É muito difícil uma pessoa que utiliza uma ração super premium, mesmo que às vezes num primeiro momento o desembolso não. Eu não estou acostumada, né? Eu saio de 50 para 120, não vem me dizer, eu que falo em nome, né? Que é normal. Não, não é normal, quero saber por quê, né? Assim, quando a gente vai consumir alguma coisa para nós, né, seres humanos, mas depois isso passa a ser não tem outra opção, né? A pessoa vê o resultado. Mas claro que a gente tem, até vou mostrar uma coisinha que eu separei aqui para quem está vendo a live. Procurem nas lojas, né? Mas a gente tem Sim, amostras dos nossos produtos, tá? O que show. que eu acredito que isso auxilia muito, né? Aquela dúvida que o tutor muitas vezes tem. Ai, será que ele vai gostar? Ai, tenho medo.
não deem para o cachorro experimentar nas pet shops em evento, porque eles estão em outros ambientes, eles muitas vezes não comem, se sentem Isso intimidados. mesmo. Mas eu acredito que, então, o pessoal que não é, tá? Que é de outro estado, busque na loja, aqui no caso da loja da Lu. Tu tem a amostrinha, Lu? É, Tu tem... tenho. Ô, Inês, falta só 18 minutinhos só. Ai, Deus. Ah, eu Gente, só eu tenho a agradecer amei! vocês, eu amei. Muito obrigada a todos, né? Ai, eu também, adorei muito. Obrigada pela presença.